Os casos de tráfico de pessoas são mais comuns do que a gente pensa. Muitas vezes as vítimas e a própria família não têm coragem e nem conhecimento de como denunciar esse crime. Em Mato Grosso, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, promove entre os próximos dias 27 e 31 o lançamento da campanha Coração Azul. Ela reúne diversas atividades para a sensibilização da população. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a coordenadora do comitê em Mato Grosso, a Tenente Coronel Rosalina de Pinho. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Inicialmente, eu gostaria que a senhora caracterizasse para a gente esse crime. Como que é o tráfico de pessoas? Ele é perceptível, não é perceptível? Como que a gente chega a esses casos? As pessoas, por que as pessoas não têm coragem de denunciar, no caso, as vítimas e familiares? O tráfico de pessoas, ele é um crime que mais fere a dignidade, né, da pessoa humana. Ele realmente deixa a pessoa numa condição humilhante. E ele é caracterizado por vários elementos, né, que até dificulta a conceituação do crime em si. Ele então identifica-se pelo aliciamento, ou seja, aquela sensibilização, o convencimento da pessoa, o engano, né, a essa pessoa, o deslocamento que pode ser internacional ou de um estado para outro, de um município para outro, destinado para o fim de exploração, seja ela sexual, seja ela trabalho escravo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa recebe uma proposta de emprego para trabalhar em uma outra região, em outro país, vai com aquela boa fé de manter o seu sustento, chega lá, acaba sendo escravizado, seja com trabalho escravo ou escravizado sexualmente. É isso que acontece com o tráfico de pessoas? Com certeza, porque, na verdade, o objetivo dessa campanha, essa semana de mobilização que o comitê estará realizando, de 27 a 31, é justamente para alertar as pessoas que o tráfico de pessoas existe, né? Não é só coisa de novelas, não é coisa assim, lendários, mas que existe no nosso meio e está acontecendo, inclusive, em Mato Grosso. Embora é um crime que nós não podemos dizer quantas pessoas são traficadas, porque é um crime que não se mede por dados estatísticos, né? Nós temos aqui 33 rotas de crimes na região centro-oeste. Então, isso acontece e está acontecendo. E essa campanha vem justamente para alertar a população, para despertar, né, quanto a esse crime. A gente não pode esquecer, por exemplo, a imprensa nacional vive divulgando que tem bolivianos escravizados em São Paulo, principalmente no ramo de costuras, na periferia de São Paulo. A Bolívia está ao lado aqui de Mato Grosso. Para chegar a São Paulo, esses bolivianos podem passar talvez aqui pelo estado ou pelo estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Há alguma denúncia nesse sentido? Sim, existe registro nacional de que realmente existem bolivianos, existem chineses traficados. Então, o Brasil ele não apenas exporta, né, pessoas, ele também é local de recepção dessas pessoas, ele também recebe. E Mato Grosso recebe do Pará para trabalho escravo, para exploração do trabalho escravo, e exporta para a região de São Paulo, Nordeste, para exploração sexual. E vocês já receberam denúncias de mato-grossenses que foram enganados e também traficados para outros estados ou outros países? Existem várias denúncias, relatos, na verdade, né? Porque a concentração dessas denúncias ela é feita pelo Disque 100 ou 180, que é uma linha nacional, né, onde se concentra esses dados e informações. Até por questão de resguardo e sigilo, essas informações não são divulgadas. Como que é feito esse trabalho, então, em termos de prevenção? O que é feito? Por exemplo, essa semana que vai acontecer do Coração Azul é o trabalho de prevenção? Vai ser um trabalho onde nós estaremos realizando uma solenidade, que será feito o lançamento oficial pelo governador do estado, às 9 horas da manhã no Clóvis Vetorato. No período da tarde, na segunda-feira, dia 27, nós vamos ter uma mesa redonda para debater esse tema, né? Na semana toda, à noite, nós teremos palestras para as comunidades, falando o que como caracteriza, os cuidados que devem ter, né? E também panfletagem no aeroporto, nas rodoviárias. E também vamos encerrar com uma audiência pública, que será no dia 6 de agosto. Agora, o enfrentamento ao tráfico de pessoas, como que ele se dá? Precisa de uma força-tarefa institucional, por exemplo, envolvendo polícias, instituições como o Ministério Público e até organismos internacionais, como a Interpol, por exemplo?
É a necessidade de uma rede formada de atendimento, né? Tanto para o enfrentamento quanto para a prevenção. Então, devido à questão da competência para a atuação, que ela é mais federal, quando nos crimes internacionais, então há integração, há necessidade da integração das polícias, senão não tem como atuar isoladamente. Temos leis específicas para punir quem faz tráfico de pessoas, quem trafica pessoas? Nós temos hoje, né, que é punido, previsto no Código Penal, com alterações de algumas leis, que é para o trabalho escravo, no caso de tráfico para trabalho escravo, e no caso de exploração sexual, tanto internacional quanto nacional. E tramita também no Senado a criminalização para adoção ilegal, dificulta as regras para recrutar crianças e adolescentes para esporte, porque é uma modalidade que está sendo utilizada. Explique melhor essa questão, quer dizer, meninos e meninas, às vezes, que têm capacidade, têm, vamos dizer, condições para serem atletas e são enganados e acabam sendo vítimas do tráfico de pessoas, Exatamente. é isso? É uma metodologia que os criminosos estão utilizando de recrutar adolescentes para fazer parte de escolinhas de futebol e, na verdade, ele pode ser utilizado para trabalho escravo ou até mesmo exploração sexual. E meninas como agência de modelos. Agora, outra questão que você falou aí rapidamente, a questão da adoção. O estrangeiro não consegue, por exemplo, a adoção através das vias legais e aí ele trafica essa criança e leva para fora do país, é isso? Exatamente. Geralmente some, né? Muitas crianças notam como desaparecida até do hospital e pode ser caso de tráfico para adoção ilegal. Agora, assim como outros crimes, as vítimas do tráfico de pessoas, elas têm algum trabalho junto a elas quando elas são retiradas dessa situação? Ou seja, há um acompanhamento psicossocial? Tem algum programa, alguma política pública no Brasil nesse sentido ou ainda não temos isso? Ou seja, para ela superar esse trauma que foi ser traficada e ser explorada sexualmente ou de trabalho escravo? Na verdade, a Mato Grosso ainda não tem, né? Até porque ainda não foi realizado nenhuma ação de enfrentamento com esse foco, de retirar essas vítimas desses locais onde estão sendo exploradas. Mas já está em andamento a questão da Casa da Mulher Brasileira, que se pretende, né, trabalhar integrado de forma a atender essas vítimas traficadas. E é um ponto também que vai ser debatido na audiência pública. E sobre eu falei agora há pouco da questão da força-tarefa institucional, existe uma rede de enfrentamento ou de prevenção ao tráfico de pessoas ou ela está em construção ainda? Ela está em construção. O comitê, na verdade, né, apesar de uns esforços da sociedade civil, ele só foi criado, ou seja, efetivamente no ano de 2012. Então, assim, é um comitê recente que o Estado deu como resposta ao adicional Protocolo de Palermo, que é um acordo internacional onde os países assumem o compromisso de combater o crime de tráfico de pessoas. O Brasil aderiu em 2014 e Mato Grosso apenas em 2012. Coordenadora, preventivamente, se uma pessoa receber uma proposta de trabalho, ou no caso aí dessas oportunidades, a senhora citou somente o caso de jovens, de crianças, adolescentes aí, escolinhas de futebol, ou a menina ser modelo. O que cuidados a família deve ter para a pessoa não cair, não ser vítima do tráfico de pessoas? Quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter? A pessoa tem que primeiro desconfiar daquela situação, né? Procurar saber se essas informações são verídicas, né? Procurar o órgão pela qual essas pessoas dizem estar representando e se houver qualquer informações que não bate, denuncie. Pode Disque 100, ligue 180 ou até mesmo procure a Polícia Federal. Muito obrigado pela sua presença. Bom evento no final de julho aqui em Cuiabá. Eu que agradeço e contamos com a presença de todos.